Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino. Rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, último capítulo, praticamente, nós vamos ver hoje a liturgia como obra da Santíssima Trindade, a relação importantíssima, central, que existe entre a liturgia e o mistério da Santíssima Trindade. O caminho pelo qual Deus vem a nós, e nós vamos a Ele, é algo objetivamente estabelecido por Ele, ir a Deus. Isso é uma coisa que muita gente não considera e ignora e contradiz com as obras. Ou seja, muita gente acha que a maneira pela qual ela irá para o céu é uma coisa que diz respeito à decisão dela. Como que Deus é um só, Deus é o fim, digamos, né? Estamos falando aqui de pessoas que reconhecem que, ao menos teoricamente, que a felicidade vai ser ir para um lugar chamado céu, onde Deus de alguma maneira vai ser possuído e desfrutado por nós. Mas dizem assim, bom, Deus, a gente, placa de igreja não salva, a maneira como nós vamos nos salvar, no final das contas, é a maneira como nós decidimos. Então, se eu decido que vou me salvar, sei lá, na Universal, fazendo isso, fazendo aquilo, beleza. Se eu decido que vou me salvar fazendo outra coisa, beleza. Ou seja, Deus não prescreve, Deus não estabelece um meio, um caminho, um modo pelo qual nós vamos nos relacionar com Ele. Isso diz respeito a nós. Na prática, as pessoas pensam assim. Assim, por exemplo, quando se diz, eu me confesso diretamente com Deus. Ou seja, a pessoa crê ter o poder de decidir como ela vai receber a graça. Eu falo diretamente com Deus, está tudo resolvido. No fundo, para mim, isso não existe fé nenhuma aí. Mas o que as palavras, ao menos, estão querendo dizer é a crença em um Deus, e esse Deus deixa livre a maneira como eu vou a Ele. Depende de mim. E na verdade não é assim. Na verdade, a maneira, o caminho pelo qual nós vamos a Deus é algo objetivamente revelado e determinado por Ele. É objetivo, não é subjetivo, é relativista. Até mesmo e já aqui se manifesta essa objetividade e essa imposição que as coisas fazem sobre nós, digamos. A gente não decide como as coisas são, senão que as coisas se apresentam e se oferecem a nós tais como são. Deus mesmo é assim, no sentido de que o que se oferece a nós como felicidade, como fim último, é um Deus que objetivamente é de certa maneira e não de outra. E a maneira como esse Deus é uno e trino, trindade. É esse o Deus que existe. Não existe o Deus simplesmente uno. Existe o Deus uno e trino. Existe a trindade. E isso, por exemplo, o mesmo grupo de pessoas que pensa dessa maneira prescinde totalmente de que Deus seja trino. No dia a dia, como a gente vai ver, infelizmente o mistério da Santíssima Trindade é fraquíssimo
na consciência das pessoas e dos cristãos, dos católicos. A gente fala de Deus. Já a gente foca na unidade. Então se fala, por exemplo, o importante é crer em Deus e não o importante é crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque a consciência dessa identidade divina é muito fraca. Para iluminar nosso caminho para Ele, Deus nos revelou muitas das suas relações intra e extra-trinitárias. Ou seja, para que a gente tenha luz sobre, no final das contas, quem nós somos, o que nós temos que fazer, para onde vamos, Deus revelou-nos muitos aspectos da sua vida interna, ou seja, das relações que Ele tem, que existem nele, que são pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, as relações intratrinitárias, e as suas relações para conosco, como Ele se relaciona, como nós nos relacionamos com Ele. Para ser teologicamente preciso, Deus não tem uma relação real conosco, nós temos uma relação real com Ele. Mas, bom, esse autor, Cipriano Vagadini, que é um dos que nós principalmente seguimos, cujo livro nós seguimos, ele define assim, ele resume assim, essas relações que Deus revelou conosco. Tudo nos vem do Pai, por meio de seu Filho encarnado, Jesus Cristo, no Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. Tudo, então é um aspecto de descendente. Tudo nos vem do Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. E por meio do Filho encarnado, tudo deve retornar ao Pai e alcançar o seu fim último. É aquilo que nós já falamos várias vezes, né, ao decorrer das aulas, de um aspecto descendente e ascendente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. Essa é, digamos, a estrutura da realidade. Se vocês veem a Suma Teológica, por exemplo, que é uma grande síntese de realidade, uma grande síntese de teologia, filosofia e ciência e tudo, o esquema que São Tomás segue na Suma é esse: Deus, uno e trino, cria anjos, homens, mundo, tudo isso por meio de Cristo volta, no final das contas, ao mistério da Santíssima Trindade. Então é um sistema que teologicamente se conhece como éxitos, as coisas que saem, o êxodo, a saída, e o réditos, e o retorno, por meio de Cristo. Essa é a estrutura, é a verdade, a realidade é assim. Tudo na liturgia pressupõe essa dialética, esse movimento. Tudo na liturgia pressupõe que se compreenda assim. E se você não compreende as coisas dentro disso, não compreende realmente. Desvirtua-se totalmente a natureza da liturgia se você não a considera dentro desse sistema de éxitos e réditos por meio de Cristo no Espírito Santo. Éxitos a pátria do Pai, per Cristo, por Cristo, in Espírito, no Espírito Santo. E contudo, ainda que seja assim tão importante, imprescindível, hoje em dia o sentido trinitário é muito deficiente, como eu dizia. Ou seja, a consciência que os cristãos têm, não vou nem falar dos pagãos, mas a consciência que os cristãos têm da estrutura trinitária da realidade e da fé é muito fraca. Para muitos cristãos, o mistério da Trindade não é só o mais elevado, assim, principal, é também o mais abstrato e o mais irrelevante de todos os dogmas de nossa fé. Abstrato, ou seja, separado da realidade concreta, uma coisa só lá do mundo das ideias, e irrelevante, ou seja, não muda nada no final das contas. Para muita gente, se Deus não fosse 3, mas fosse 4, 5, ou se fosse 1, não ia mudar nada.
Para eles, para esse tipo de cristão, o nosso Deus é o Deus dos filósofos, ou seja, o Deus que a gente pode conhecer com a razão, que é uno só. Racionalmente, a gente não consegue conhecer o mistério da Santíssima Trindade. É uma realidade essencialmente sobrenatural, que a gente só conhece por revelação. Mas a existência de Deus, não. A existência de Deus é racionalmente cognoscível, demonstrável a partir das criaturas. Por isso que se diz aí que para esses, o nosso Deus é o Deus dos filósofos, ou seja, é aquele ser sobrenatural, aquele ser único e onipotente, primeiro, que se pode conhecer com a inteligência humana. Não está presente no conceito de Deus ou na visão de Deus que as pessoas têm, a paternidade, a filiação e o Espírito Santo. E quando não é o Deus dos filósofos, é o Deus dos judeus, que também não é o Deus trino. É o Deus que age na história, que escolheu um povo de Israel, o juiz, criador, mas não assimilaram a novidade cristã do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é a causa disso? Por que as coisas acontecem assim? Esse autor, Cipriano Lagardini, ele crê que a causa principal disso é o seguinte: quando você formula o dogma da Santíssima Trindade, o dogma tem dois términos. Se eu formulo, tem dois términos o dogma da Santíssima Trindade. Primeiro, a unidade da essência, como natureza, e o outro término é a trindade das pessoas. Então, por exemplo, posso formular esse dogma dizendo que o que é o dogma da Santíssima Trindade? Um só Deus em três pessoas. Nesse caso, eu tenho aqui os dois términos unidos. Esses términos, eles são antitéticos, ou seja, eles se opõem. Existe uma espécie de antítese entre eles, porque existe de um lado unidade e do outro lado multiplicidade. São coisas opostas, né? Sim ou não? Sim. São, né? Então eles são antitéticos. Quando eu uso no dogma, eles não são antitéticos, porque não é uno e trino baixo o mesmo aspecto. Não é que é uma natureza e três naturezas. Isso seria contraditório. É uma natureza ou essência e três pessoas. Então, não é contraditório, mas existe uma espécie de tensão, certo? Conseguem ver isso? Por isso que eu posso formular esse dogma de maneira ortodoxa, ou seja, de maneira reta, fiel à fé, colocando isso primeiro e isso depois, ou também colocando isso primeiro e isso depois. Então tem basicamente duas formulações que são válidas. Eu posso falar, Deus é um só, mas são três pessoas. Eu posso falar, Deus são três pessoas, mas é um só Deus. Entende? É a mesma coisa, só invertir a ordem. O que esse autor faz notar é que quando você foca nesse tipo de formulação, onde isso aqui vem primeiro, você dá um peso psicológico maior à unidade, e a multiplicidade das pessoas fica meio que só como um apêndice. Não tem tanto peso psicológico na nossa percepção, na nossa experiência. Fica tipo, Deus é um só,
Isso é o importante. Tem 3 pessoas, mas Deus é um só. Entende? Enquanto que se você foca aqui no fato de que são 3 pessoas, mas é uma só natureza, mas são 3 pessoas, você dá um peso psicológico à trindade das pessoas. Entende? Então, por mais que as duas sejam válidas, tem uma diferença psicológica, ou seja, na maneira, diferença psicológica significa isso. Impacta a nossa psicologia, a nossa percepção de maneira distinta. Se você foi a vida toda formado só com isso aqui, o mais provável é que a sua consciência psicológica da trindade fique debilitada. Então, segundo o padre Cipriano Vagadini, psicologicamente a trindade fica em segundo plano, quase como um apêndice da afirmação clara e preponderante da unidade de Deus. Então você fala, Deus é um só. Essa é o ponto que psicologicamente se arraiga e tem força na sua psicologia. E a trindade das pessoas fica só como tipo uma espécie de correção, um apêndice, uma nota de rodapé, psicologicamente para você. Esse modo de considerar a trindade, qual que é? E por que isso afetou drasticamente a espiritualidade e a vida cristã, principalmente no Ocidente? Porque esse modo de considerar tornou-se quase exclusivo a partir de Santo Agostinho. A partir de Santo Agostinho, se apresentou quase que somente daquela maneira. Isso reagindo a algumas heresias, reagindo às heresias arianas, né, que colocavam, ou as subordinacionistas, ou as heresias subordinacionistas, colocavam o Pai como maior que o Filho, maior que o Espírito Santo, que não afirmavam a igualdade, porque, como a gente vai ver, é um perigo. Mas, reagindo a tudo isso, se foi para esse extremo de focar na unidade da essência de uma maneira desordenada e deixar de lado a trindade das pessoas, especialmente a partir de Santo Agostinho. Antes dele não era assim, e na Sagrada Escritura não é assim, mas na catequese e na pregação depois de Santo Agostinho ficou assim. E contudo, sem negar as vantagens que há nessa maneira de expor, que é uma maneira muito mais lógica e sistemática, digamos assim, não é o modo de apresentar o mistério da Trindade usado pela Sagrada Escritura e, consequentemente, pela liturgia. Ali, na Sagrada Escritura e na liturgia, se apresenta o mistério da Santíssima Trindade com o foco invertido. Existem 3 pessoas divinas, mas subsistem numa só natureza. Aqui a unidade da natureza é que fica uma nota de rodapé. Agora é a trindade a ocupar o centro da consciência e a unidade da natureza é relegada ao segundo plano, quase como uma correção da afirmação principal. Bom, então, apesar de que esses 2 modos são concordes com a fé, não existe heresia em nenhum dos 2, está teologicamente perfeito. Não é indiferente eleger entre um e outro, não é que dá na mesma. Você vê como você vai focar, como você vai apresentar, não é que dá na mesma. Sobretudo quando a gente considera o fato de que a Sagrada Escritura, que é a fonte por excelência da revelação, apresenta do segundo modo, não do primeiro. Então isso já nos tem que levar a preferir o segundo modo, porque é o modo inspirado por Deus na Sagrada Escritura. E a patrística, antes de Santo Agostinho no Ocidente e até depois de Santo Agostinho no Oriente, os padres gregos e latinos preferiram esse modo historicamente. E se já não bastasse esses 2 fatores da Sagrada Escritura e da tradição patrística, também está o fator da observação, ou seja,
a experiência mostra como, focando nesse primeiro, nós não somos capazes de transmitir para as pessoas a consciência do mistério da Santíssima Trindade, que é o problema que nós temos agora, dentro e fora de nós. Vai ver como, tipo, o domingo da Santíssima Trindade, que lugar ocupa o mistério da Santíssima Trindade na catequese? Uma coisa, é só para falar mesmo que são 3 pessoas e um só Deus, mas que impacto isso tem, o que isso muda, praticamente ausente da catequese da consciência cristã. E não só do povo, falando de nós mesmos, padres do apostolado, que é só um reflexo. É assim no povo porque é assim nas altas esferas da igreja. Está claro isso? Outro aspecto importante para entender a linguagem bíblica e litúrgica acerca da Santíssima Trindade, ainda que a linguagem litúrgica ela não seja só uma cópia da bíblica, porque assim, a linguagem bíblica é sobretudo esse segundo modo, e você praticamente não encontra um tratamento sistemático desse modo na Sagrada Escritura. Sim, a Sagrada Escritura afirma a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo, a divindade do Pai, o mistério está ali, mas não está tratado e explicado dessa maneira. A liturgia tem esse aspecto. Então a liturgia é mais rica, recorre mais aos vários modos de apresentado, que é a Sagrada Escritura. Mas, outro aspecto importante para entender, seja a linguagem bíblica, seja a litúrgica, é dar-se conta que nelas, na liturgia, na Sagrada Escritura, o mistério da Santíssima Trindade é apresentado sobretudo em sua ação extratrinitária e não intratrinitária, que é o que acontece na teologia sistemática, nos estudos teológicos. O que é extratrinitária e intratrinitária? Bom, intratrinitária são aquelas ações das pessoas divinas que se dão dentro da Santíssima Trindade. Intra é uma preposição latina que significa dentro. Rege acusativo. Beleza. Enquanto que extratrinitárias são as ações que Deus faz sobre as criaturas. Então, por exemplo, ações intratrinitárias. O Pai gera o Filho intelectualmente. Essa geração eterna do Filho é uma ação intratrinitária. É uma relação intratrinitária. Não é propriamente ação, claro, mas bom, não é o tema agora. A processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, é uma ação intratrinitária. Então, esse conhecimento e amor que existe dentro do mistério da Santíssima Trindade são ações intratrinitárias. A Sagrada Escritura e a liturgia não apresentam o mistério desde essas ações intratrinitárias. Apresentam desde das ações extratrinitárias, ou seja, das ações que a Trindade faz para fora, com relação às criaturas. E aqui tem um ponto espinhoso, um pouco complicado, mas porque assim, tem um princípio na teologia, eu tenho que estudar melhor isso, mas tem um princípio na teologia que é assim: as ações extratrinitárias são comuns às 3 pessoas divinas. Assim, por exemplo, vamos começar de outro ângulo. Dentro da Trindade, só quem gera é o Pai. Só quem gera é o Pai. Só quem é gerado intelectualmente é o Filho. Ou seja, tem coisa. E nisso consiste
a pessoa divina que gera. O princípio sem princípio é o Pai. O Filho é o gerado pelo Pai, intelectualmente, a modo de verbo intelectual. E o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Então, essas relações são as pessoas divinas, são relações subsistentes. Beleza. Então, as ações são específicas, só o Pai gera, só o Filho é gerado, só o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas quando tem as ações exteriores, o princípio, assim, simplesmente falando, é o seguinte, que tudo que se faz para fora é Deus, é comum às três pessoas. Deus faz enquanto Deus, não enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por exemplo, quem criou o mundo? Não é que quem criou foi o Pai. Quem criou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comum às três pessoas. Quem nos santifica? Não é que é só o Espírito Santo que nos santifica. Pai, Filho e Espírito Santo que nos santifica. Então tem esse princípio de que as ações, por exemplo, de sabedoria, não é que são só do Filho, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. Só que, ou seja, isso mal entendido leva a pensar assim que na história o mistério da Santíssima Trindade não tem papel nenhum, porque tudo é feito de maneira comum, tudo é feito pela natureza divina e não pelas pessoas, entende? Onde se cai com isso, se você entende mal, você pensa que não muda absolutamente nada para nós, não existe relação com o Pai, relação com o Filho e relação com o Espírito Santo, porque você se relaciona com Deus, porque todas as relações ad extra, as ações ad extra são de Deus e não das pessoas divinas. E essa é uma das causas, a segunda causa pela qual o mistério da Santíssima Trindade meio que perde a vigência, perde a relevância. Só que aí que está, não é assim, isso é um erro. É um erro, é uma espécie de confusão, porque de um lado é verdade que... Está errado aqui o negócio. Muda um pouquinho. Agora sim. De um lado é verdade que todas as ações extratrinitárias são ou seja, é verdade que tudo aquilo que diz respeito ao poder, à sabedoria, à bondade, que são atributos divinos, são comuns às três pessoas. Mas, ou seja, considerado daqui para cá, de Deus para nós, por exemplo, as obras de poder, criar, não é que são exclusivas do Pai, porque o poder é um atributo da natureza divina, não é a razão da distinção da pessoa do Pai. Então, quando eu falo que o Pai criou, em teologia você fala que isso é uma apropriação. Você fala só por uma espécie de conveniência, mas não é que foi só o Pai. Isso é verdade. Então, sei lá, as obras de bondade normalmente são atribuídas ao Espírito Santo, por uma certa apropriação, uma vez que o Espírito Santo procede do amor do Pai e do Filho, da relação entre o Pai e o Filho, tem uma certa conveniência, uma certa sintonia entre as obras de pura bondade e o Espírito Santo. E como o verbo procede intelectualmente do Pai, tem uma certa conveniência, sintonia, pela qual nós atribuímos ao Filho as obras de sabedoria. Mas na verdade é tudo Deus, beleza? Só que as nossas relações daqui para cá, elas são sim diferenciadas. E esse é o ponto que é teologicamente esquecido, que uma vez que o Pai, por exemplo, o Pai é o princípio sem princípio, a nossa relação com
o princípio sem princípio, que é o Pai, é distinta da nossa relação com o Logos, com o Verbo, que é o Filho, e é distinta da nossa relação com o Espírito Santo, que é o amor, o Pai do Filho. São relações, em nós são realmente distintas, entende? E isso dá uma cara totalmente particular para a relação com Deus. Num Deus que não é trino, que é uma coisa só, nossa relação é assim, com Ele, entende? Mas num Deus que é trino, nossa relação tem uma especificidade, tem uma característica própria, de acordo com a pessoa. Dá para entender? Então, nesse sentido, eu me relaciono com um Deus sabedoria, nesse sentido, com a pessoa de Jesus Cristo, mas ele se relaciona para nós como Trindade. Não, ele também se relaciona com você especificamente. Esse é o tema, porque como que eles sintetizaram só, colocaram a especificidade de Deus só lá dentro da Trindade e não para fora. Mas para fora também existe isso. Só que existe isso e existe também ao mesmo tempo os atributos divinos que são comuns às três pessoas que não são. E aqui entra na parte do mistério, entende? Aqui entra na parte que é um dos aspectos que é misterioso. Mas tipo, sei lá, o poder, a bondade, a sabedoria, a justiça, todos os atributos divinos são comuns às três pessoas. Então, tipo, não é que você pode falar que a justiça que existe na lei natural, não é que ela é só de uma pessoa. É das três. Mas tem o nosso modo de participar da vida trinitária e o modo da Trindade de interagir conosco é também especificado. Então tem que se afirmar as duas coisas. Coordená-las é uma coisa mais complexa, mas você não pode reduzir entende? Por exemplo, é mais claro com relação a Cristo, é mais claro, só quem morreu na cruz foi Cristo, entende? Só quem assumiu a natureza humana foi Cristo. Então, tipo, a relação com Cristo é específica nesse aspecto. É verdade, quando você comunga, você recebe as três pessoas, porque onde está uma pessoa está as três. Mas a relação com a segunda pessoa da Santíssima Trindade é inseparável agora da relação com a humanidade de Cristo. Entende? Então, ou seja, é mais fácil ver na segunda pessoa da Santíssima Trindade como existe uma especificação na ação de Deus, porque é Cristo, porque a segunda pessoa, toda a Trindade nos salvou, mas só a segunda pessoa se fez homem para a nossa salvação, entende? O objetivo não é entrar agora em teologia trinitária, mas dar-se conta de que o mistério da Santíssima Trindade não é uma coisa inútil, abstrata e irrelevante. A nossa relação com Deus, a natureza da nossa existência cristã é totalmente impactada, influenciada pelo fato de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele age sobre nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos dirigimos, nos aproximamos, nos relacionamos com essas três pessoas de maneira específica. Entende? Se nós lemos com atenção a Sagrada Escritura, encontraremos facilmente um esquema de apresentação da Santíssima Trindade, um esquema que, sem ser rígido, pode se sintetizar assim. Esse é o esquema que a gente vai encontrar. E sempre quando aparece, se nos apresenta o mistério da Santíssima Trindade, basicamente o que aparece ali é assim: a pátria, a mais ablativo, vocês não conhecem dessa definição, mas é o a-ado. A pátria do Pai, per Cristo,
por Cristo, em Espírito, em mais ablativo, em estado do Espírito Santo, ad Pátria, ao Pai, ad mais acusativo. Então, a Sagrada Escritura sempre apresenta a realidade assim: do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, ao Pai. É um esquema que não sempre aparece completinho assim, mas é muito claro, muito nítido em vários textos. Eu tinha uns textos aqui, mas não vou lê-los por questão de tempo. Vamos ler. Vou pegar aqui também. Alguém tem a Bíblia aí? Vamos lá, vamos pegar alguns. Tradução. Já vai acabar? Bom, então continuamos na próxima.